Glória a Deus. Aleluia, paz do Senhor a todos. Meu filho Tiago mandou um abraço a toda a congregação, diz que está com saudade de todos. Minha viagem foi muito boa. Dá um cheiro na família que está lá, né? Glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, continua nos sustentando, Senhor, nesse tempo difícil, nesses tempos de provações, Senhor. Mas sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti agora, Senhor. Que o Senhor venha agora, Pai, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, Pai. Abra a nossa mente, Pai, para que nós possamos receber a Tua palavra e entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre o livro de Mateus, né? Eu vou começar ali no capítulo 4. Eu quero fazer uma narrativa sobre um pouco do ministério de Jesus, né? A palavra-chave que eu vou ler vai estar lá em Mateus 10, mas eu quero começar comentando desde o capítulo 4. Eu quero fazer aí um pequeno resumo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele começa o ministério dele no capítulo 4, né? Logo após ele ser batizado por João Batista. Ele é levado no deserto por 40 dias, onde ele trava uma guerra muito grande contra Satanás, as tentações. E aí em seguida o Senhor começa realmente o seu ministério. Ele começa com a convocação ali dos seus discípulos. Cada um que ele encontra, ele diz: vem e segue-me. Então essa palavra é muito forte. O Senhor chamando pessoas específicas para aquele tempo e para esse tempo também, né? E aí ele chamou cada um individualmente. Ele olhou cada um nos olhos e chamou: vem e segue-me. E é interessante que ele seguiu pregando, ele seguiu ensinando em vários lugares. Ele começa ali da Galileia e ele vai curando muitos enfermos. Ele começa um movimento muito grande sobre a terra. E dessa forma Jesus vai ensinando os discípulos na prática. Porque quando ele convoca os discípulos não sabiam nem o que fazer. E muitas vezes com a gente também é assim. A gente vê tanta coisa acontecendo e a gente não sabe nem como fazer, nem por onde começar. Eu tenho um chamado, mas que chamado é esse? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Não, é o Senhor que vai nos capacitando cada vez mais. Então ele vai percorrendo vários lugares. E nessa cruzada, nessa caminhada dele, traziam várias pessoas doentes, enfermas, e ele ia curando. E conforme ele vai curando, ele vai acrescentando mais pessoas em sua volta. A palavra diz que ele cura lá em Mateus 4, 24, se você quiser dar uma lida. Ele vai dizer aqui que ele cura a pessoa de vários lugares, mas no versículo 24 do capítulo 4, diz assim: eram eles todos os tipos de doentes, atormentados, endemoniados, lunáticos, etc. E ele cura a todos. Então veja bem que o Senhor, ele começa a curar as pessoas, ele começa a rebanhar as pessoas, ele começa a fazer libertação, e todos os seus discípulos vêm caminhando com ele, olhando e aprendendo. E toda cidade que ele passava, a multidão acompanhava ele. E eles não paravam de seguir Jesus. Cada cidade, cada lugar que Jesus ia passando,
aquela multidão ia aumentando, porque cada vez mais ia se chegando pessoas, porque tinham sede de ouvir uma palavra de fé, de esperança, de cura. Então o povo estava sedento naquela época. E não é muito diferente no tempo de hoje. Hoje existe muita distração, muita, para nos tirar do alvo certo, a qual o Senhor nos chamou. Jesus, ele vendo aquela multidão que o seguia para ouvi-lo, ele vai e sobe no monte mais alto, e para que todos pudessem ouvi-lo, e ali ele faz a primeira pregação, que é chamada a pregação do monte, né? Ou as bem-aventuranças, que está lá em Mateus, capítulo 5, eu quero ler de 1 a 12. Então vamos lá, a leitura, Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aleluia! Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Olha que coisa mais linda que Jesus diz aqui. Então a pergunta é: você está na luta? Você está sendo provado? Se alguém passa por todas essas coisas, grande é o seu galardão. A palavra não mente, e aqui o Senhor é bem claro, ele diz: grande é o seu galardão no céu. O Senhor vai olhar para nós, o povo de Deus, nesse tempo, um tempo de dificuldade, um tempo de carestia, um tempo de muita violência, mas nós permanecemos fiéis. Tempo de roubação de pensamento, de mente, por causa da internet, por causa de muita distração, mas nós escolhemos estar aqui, ouvindo a direção do Senhor. Grande é o seu galardão. O Senhor vai dizer: olha, eu sei a dificuldade que você tinha para chegar até no culto. Eu sei que muitos desistiram no caminho, na caminhada, mas você permanece fiel. Que coisa linda você ouvir isso do próprio Senhor. Grande é o seu galardão. Oh, glória, aleluia. E daí Jesus, ele vai olhar para os seus discípulos e ele vai continuando ali na pregação, e ele olha para eles e vai dizer assim: olha, você é a luz do mundo, o sal da terra. Aleluia. Essa é a promessa para nós. Glória a Deus, irmão. Nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra, e nós somos aqueles que foram escolhidos como os trabalhadores desse tempo, trabalhadores da última hora. O Senhor, ele não deixou essa mensagem só para aqueles discípulos. O Senhor deixou essa mensagem para os discípulos hoje que seguem ao Senhor. Porque continua mesmo a perseguição. E nós somos
bem-aventurados. Nós somos a luz do mundo, porque nós temos a luz do mundo conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Sabe, essa palavra é para você hoje. Porque os profetas que ele diz aqui, olha, versículo 12, exaltai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Então nós entendemos aqui que hoje nós também podemos ser o profeta deste tempo. Por isso essa palavra é para nós. Sabe o que significa? Que você é a força transformadora para esse tempo. Você é a força que habita o Espírito Santo, que você pode mudar o ambiente seu, da sua casa, do seu trabalho, da onde você convive, de uma forma permanente, falando do amor de Deus, falando da luz do mundo que é Cristo. Quantas pessoas ainda até hoje suicidam, porque não têm esperança, porque não conhecem o Senhor. Quantos irmãos se matando lá fora, porque só conhecem a palavra de violência, não conhecem a palavra do amor, que é o próprio Cristo. Quantos também se decepcionaram, mas Jesus chama vários discípulos para este tempo. Ele diz, assim foi com os profetas lá atrás. Hoje os profetas somos nós. Boca de Deus na terra somos nós, porque os mortos não falam. Nós que estamos vivos precisamos abrir a boca e falar do amor de Deus. Aleluia. Agora a pergunta é, você é a multidão ou você é discípulo? Porque a multidão ela só queria seguir, receber, ver o movimento. A multidão gostava do barulho, mas Jesus chama pessoas específicas para ser discípulo, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E é nessa caminhada aqui que Jesus vai treinando, vai ensinando os próprios discípulos como fazer. Eu quero dar um pequeno exemplo aqui. Nós temos pessoas aqui, líderes, que não desistem. Nós sabemos isso. Sábado agora teve rede jovem. É lamentável. Desculpa, irmãos, mas eu tenho que falar. As irmãs preparam palavra de excelência. As irmãs preparam brincadeira, preparam até lanchinho. Se você que tem filho jovem e adolescente não veio, é porque você está falhando com o seu próprio filho. Eu estou falando isso como exortação hoje mesmo. Porque eu vi quem veio. Agora depois não vai reclamar quando o filho estiver olhando mais o mundo do que a luz do mundo que é Cristo, porque você não motivou ele a vir. Então desculpa, pais, desculpa, me perdoe, mas eu precisava dizer sobre isso, porque se prepara discípulo, mas você pode estar criando multidão, pessoas que não estão nem aí, jovem que não está nem aí. Poxa, tem tanta coisa bacana no TikTok, né? Tem tanta coisa bacana acontecendo lá fora. Para que eu vou vir no pleno sábado à tarde para ouvir as duas irmãs que se prepararam, que organizaram? Fica aqui uma exortação para quem tem filho adolescente, filho jovem, sim, porque lá na frente você pode não ter mais tempo. Presta atenção, você é luz do mundo. Você é a voz que clama no deserto neste tempo. Mas se você não clama nem na sua casa, se você não dá responsabilidade nem na sua casa, sinto muito. Eu entendo que muitos faltam porque tem compromisso. Mas, gente, vamos aprender. Olha, o culto de jovem, ele é uma vez a cada 15 dias, durante 1 hora só. Então, presta bem atenção, Jesus está chamando, e talvez
muitos pais, muitos jovens que se perderam, foi porque foram negligenciados. Desculpa, mas há muitos jovens negligenciados dentro da igreja. Sim, eu não digo nem nessa, eu digo no contexto geral. Precisamos começar a mostrar realmente o que é viver o cristianismo. Então esse recado é também para nós. Lá no capítulo Mateus 5,16, assim também brilhe esse recado para vocês. Assim também brilha a luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai do céu. Veja bem, o próprio Cristo, deixa eu ler aqui na íntegra, porque eu escrevi um comentário. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa obra e glorifiquem o Pai que estás no céu. O irmão acabou de pregar uma palavra maravilhosa. Ele diz, olha, glorifique a Deus por tudo que você tem. Glorifique a Deus por tudo que você recebe. Glorifique a Deus até pela goteira da sua casa, porque é sinal que você tem uma casa. Aleluia. Então, se eu estou aqui dizendo, olha, dê glória a Deus, como que eu vou ensinar a dar glória a Deus se nem eu estou brilhando dentro da minha casa? Ei, Jesus. Entenda, não adianta ser luz e ficar guardado no quartinho. Não adianta. A luz, o próprio Senhor fala que a gente não pode pôr a luz no lugar escondido, embaixo do alqueire, mas em cima, em lugar alto, para que todos vejam a luz e a luz resplandeça. Essa luz está dentro de você através do Espírito Santo, amém? Então você é luz aonde você vai. Sabe, nós precisamos sair desse acomodamento. Estou muito ocupado, estou muito cansado, estou correndo demais, eu tenho outras coisas. Mas amados, o dia que Jesus nos chamar, pode ser hoje, pode ser amanhã. Quantos morreram hoje? Quantos morreram na luz de Cristo e quantos morreram sem a luz? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós podemos nos preparar. Podemos. Jesus, ele veio cumprir o propósito da salvação. E ele nos salvou, ele cumpriu o propósito. Só que o que eu preciso entender agora, o propósito é nosso. Jesus, ele nos chamou, ele nos treinou. E nós sabemos que lá fora há muitas almas precisando de salvação. Sabe? Quantos jovens morreram agora há poucos dias aí? Era um bandido, era traficante. É verdade? É mesmo? Desde pequenininho eles nasceram com esse propósito? Ou será que eles foram negligenciados? Ou será que eles fizeram uma má escolha e ninguém deu a mão explicando? Ou talvez o coração deles endureceram tanto que quando alguém foi dar uma palavra, eles não aceitaram. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Independente se a pessoa vai aceitar ou não, nós como cristãos devemos fazer a nossa parte. E aí, ao invés desses jovens virarem discípulos de Cristo, viram discípulos do capeta. Saem matando, violentando, aprendem a usar armas desde os 10, 12, 13 anos. Esse é o brinquedo deles. Eles olham ali os traficantes grandão, eles admiram, eles querem aquilo, porque é só aquilo que eles conhecem. Por que será que na escola ninguém nunca falou para eles que existe algo além? Sabe, amados, eu fui muito confrontada com aquela morte. Muitas mortes no Rio de Janeiro. E não tem como não falar isso aqui. A pastora está trazendo coisa lá de fora. Mas nós vivemos aqui no mundo. E muitos estão violentos, roubando, matando, porque não tem temor a Deus. Não conhecem a Deus. Não conhecem. Muito triste isso.
muitos jovens morrendo, e a própria palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo lhe vá bem e você viva a longa vida. Esse é um dos mandamentos que nosso Senhor ensina para os jovens. Por que que muitos jovens estão morrendo? Porque não honram os pais, são desonra em casa. Eles honram a família, eles honram os amigos, mas desonram os pais. Quantas mães e pais nós vemos no Rio de Janeiro chorando, e são trabalhadores, mas os filhos se perderam. Eu fiquei muito abalada com aquilo. Eu sei que muita gente também ficou. E voltando aqui naquela época de Jesus, ele ensinava a todos que queriam ouvi-lo, ele ensinava. E assim também tem que ser conosco. Independente da pessoa, nós podemos ensinar sobre o amor de Deus. Se a pessoa vai ouvir ou não, vai querer ou não, aí já é problema dela. Mas o nosso papel precisa ser aquele que anuncia, aquele que fala da luz do mundo, aquele que fala: olha, depois desta vida tem uma vida melhor. Aleluia, glória a Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 14, eu amo citar essa frase em João 14. Não turbe seu coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou para a casa do meu pai e eu vou preparar um lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei e buscarei você para morar comigo. Essa é uma palavra de esperança para todos nós. Quando eu chego para um jovem e digo: olha, tem coisa melhor. A morte não é o fim. Você vai ter uma escolha entre ir para o inferno ou ir viver eternamente com Jesus. Nós podemos memorizar palavras da Bíblia de fé, de esperança para pregar lá fora. Mas muitos de nós estamos só cumprindo tabela. Jesus ensinava a todos que queriam ouvi-lo. Ele ensinava contando parábolas. Ele fala sobre a justiça, sobre adultério, sobre falso juramento, sobre vingança. Então, entenda que, ainda que você pregue para muitos, sempre haverá Judas. Jesus pregou para todos e Judas estava ali, que se desviou. Mas até o último segundo, Judas foi avisado. Judas, ele teve oportunidade. Ele morreu sem salvação por causa da escolha dele. Então isso não pode ser peso para nós. Ah, o vizinho morreu sem salvação, mas não foi minha culpa, eu fui lá e preguei para ele. Você está entendendo? Então nós começamos a tomar hoje posição de verdadeiros filhos de Deus. O filho de Deus, ele trabalha na vinha, na obra com o Pai. O filho de Deus, ele tem prazer em ajudar o Pai. E o nosso maior chamado é isso. Porque, amados, a palavra diz que tudo que o homem faz, ele faz pela justiça própria e não pela lei do Senhor. Jesus, ele vai ensinando sobre o amor ao próximo, sobre o perdão. Jesus, ele vem treinando os seus discípulos para fazer tudo o que ele está fazendo. Jesus ensina sobre o valor da oferta, mostrando aquela viúva. Jesus, ele ensina como orar, como jejuar, que está lá em Mateus 6,16. Jesus, ele ensina sobre confiar em Deus e não andar ansioso. Sabe, entender que Deus é o provedor. Então o Senhor, ele é o mestre, ele é o rabi, ele é o mestre dos mestres. Então ele vem ensinando. E aqui agora no capítulo 7, Jesus ensina que nós não devemos julgar a ninguém. E aí é que a palavra pega, porque quando nós vimos ali não estou falando que os policiais estavam errados, não, eles estavam cumprindo uma direção.
A violência nos assusta. Essa violência afronta nós como pessoas e o Estado precisa sim reagir. Eu não estou aqui defendendo o bandido, não. Veja bem, porque cada um tem sua escolha, mas eu tenho certeza que muitos ali nunca nem ouviram falar do amor de Deus. Então Jesus ensina aqui que nós não devemos julgar a ninguém. Jesus ensina a pedir perdão e a perdoar. Jesus diz assim: olha, tira a trave do seu olho antes de você ver o defeito do próximo. Antes de você enxergar o defeito do seu irmão. Jesus fala sobre a nossa cegueira espiritual. Porque nós só sabemos as coisas assim pela metade. Nós só vamos conhecer o que é certo e verdadeiro inteiramente quando o nosso Senhor voltar. Amém? Sabe, amados, geralmente no dia de Santa Ceia eu prego sobre a cruz, sobre o sangue, sobre o sacrifício de Jesus. Mas hoje é impossível a gente fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo lá fora. Não tem como. Ou nós somos cristãos ou não somos. Então, no mínimo, nós temos que orar por aqueles que estão enlutados. Não importa se é do lado da polícia ou se é do lado dos bandidos. Mas existem pais, mães, famílias enlutadas e sofrendo. Tem jeito, podemos orar. Sabe? Jesus fala que nós não devemos julgar a ninguém. Então a gente só pode orar. Não precisa julgar. O próprio Senhor que vai julgar. E a Bíblia ainda ensina, o próprio Jesus ensina, que conforme nós julgarmos, nós seremos julgados. Então nós temos que ter cuidado. Agora, orar pelas pessoas nunca é ruim, né? Então nós temos que aprender. Jesus, ele nos estimula a orar dizendo: tudo que pedir crendo, receberás. Pedir e dar-se-vos-á. Jesus, ele veio o tempo todo ensinando como nós devemos ser o verdadeiro cristão. Ele deixou tudo para nós. Um discipulado perfeito está aqui na Bíblia, sabe? Só basta a gente obedecer. Só basta a gente querer entender o que Jesus está chamando. Jesus, ele ensina nós termos cuidado com falsos profetas, profecias erradas, falsos ensinos. Tudo isso nós temos que aprender, mas nós só vamos identificar o que é falso e o que é verdadeiro se eu conhecer a palavra. Porque se eu não conheço isso aqui, qualquer um vem com qualquer doutrina errada. E quando vem trazendo algo errado, você fala: ei, peraí, não é assim não, porque a Bíblia fala isso, isso e isso. Então eu preciso ser um verdadeiro discípulo, aquele que conhece a verdade, porque a verdade, ela não nos deixa enganado com a mentira. Então precisamos mergulhar cada vez mais na palavra. E cada sermão, cada ensino, a multidão ali que seguia Jesus, ela ficava maravilhada. Aquela multidão, ela continua seguindo Jesus. E é interessante que aqui agora no capítulo 8, eu comecei no capítulo 7, agora eu estou aqui no capítulo 8 de Mateus. Jesus continua cruzada pelas cidades, e nessa caminhada ele cura um leproso. E é interessante que ele manda o leproso levar a oferta para o sacerdote. Depois que o leproso fica limpo, ele diz aqui no capítulo 8, ele diz assim: vai até o sacerdote e dê a oferta para comprovar sua cura. Jesus nunca tirou a autoridade do templo, da igreja, do sacerdócio. O próprio Jesus cura, mas ele diz: vai lá e dá a sua oferta. Veja bem que como que ele vem ensinando cada discípulo. Jesus também vai curando ali nessa caminhada aquele servo do centurião lá em Cafarnaum. Aí quando ele chega em casa, na casa de Pedro, ele cura a sogra também. E ele continua muitas e muitas curas para cumprir a profecia
que está lá em Isaías 53, a partir do versículo 4 e 5 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, oprimido de Deus. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados e iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. E aí em seguida Jesus, Ele acalma também a tempestade, porque Ele termina aqui essa pregação de Isaías, aí Ele vai e manda os discípulos: olha, vamos atravessar para outro lado. E aqui nós vamos ver Jesus acalmando o mar. Eles estão no alto mar agora, e Jesus, Ele está indo para a terra dos Gadarenos, e existe uma tempestade muito forte, e Ele acalma o mar. E lá, quando Ele chega em Gadara, Ele liberta 2 endemoniados de Gadareno. E é interessante que eu quero imaginar que esses homens, porque a palavra de Mateus 8 diz que eles ficavam no cemitério, à porta do cemitério. Agora entenda, naquele tempo os cemitérios não eram dentro da cidade, eles eram do lado de fora da cidade. Todos que chegavam na cidade tinham que passar por aquele caminho, e esses 2 endemoniados ficavam perturbando, perseguindo as pessoas que iam entrando na cidade. Todo mundo conhecia esses 2 endemoniados. E é interessante que eles controlavam ali a entrada e a saída das pessoas, perseguiam. E aí eu quero aqui trazer muito, isso aí ficou muito forte na minha mente, porque, voltando no assunto do morro, como que é as pessoas na entrada da favela? Não tem quem regula também a entrada e a saída? E geralmente são pessoas perigosíssimas. Se ele falar, você não vai entrar, você não entra. E aí eu fico imaginando esses rapazes, esses jovens, estão ali aliciados pela violência, com a falso ensino, falsa mentira, porque eles podem aí ser, são cooptados para que sejam cada vez mais violentos. E eu fico imaginando eles como esses 2 jovens gadarenos, endemoniados, oprimindo as pessoas, trazendo medo, controlando. Não é muito diferente, trazendo pânico. Na quinta-feira à noite eu estava assistindo um jornal que passa meia-noite, e eu estava ouvindo alguns testemunhos de moradores. Eles têm medo até de que apareça até a silhueta. Eles falavam assim para o repórter: nós vamos dar nosso testemunho, mas nem nossa sombra, só nossa voz. E a voz ainda era mudada. Aí sabe o que eles falavam? Olha, lá embaixo quer dizer, saindo da favela, lá embaixo, o gás custa R$100, aqui a gente paga 180. A gente não pode comprar em outro lugar. Todo mundo sabe. Opressão. Povo oprimido, filhos cooptados. Eles não conheceram a voz de Deus. Eles não conheceram Jesus de verdade. Porque até lá, na favela, aqueles que são crentes de verdade, eles não mexem. Nem com o filho deles. Está faltando, povo de Deus, abrir mais a boca. Muitos jovens foram enganados pelo mal. E muitos morreram acreditando naquela mentira. Muitos jovens, adolescentes, iludidos com promessas mentirosas. E aí, chega numa idade que não tem mais volta. Eles erram tanto, que eles sabem que não tem mais jeito. Mas Jesus diz que tem jeito, sim. Aquele que crê, arrepender, confessar seus pecados e for batizado, ele é salvo.
Jesus disse que ele não veio para os que são salvos, ele veio para os pecadores. Nós éramos ovelhas perdidas também. Nós encontramos pela graça e pela misericórdia de Deus o amor. Nós encontramos alguém que falou do amor de Deus para nós. Então nós não podemos parar isso em nós. Nós precisamos sim continuar falando do amor de Deus. Sabe, aqui no versículo 29, ele fala assim, que vieste, deixa eu me ler aqui na parte B, 8:29. Mateus 8:29, deixa eu pegar aqui. Glória a Deus, aleluia. E eis que clamavam, os endemoniados, tá? E eis que clamavam dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? E é interessante que naquela época era antes do tempo, mas agora é o tempo. Agora é o tempo de nós pregarmos, expulsar demônios, porque Jesus nos deu essa autoridade. E aí, vieste nos atormentar antes do tempo? O tempo é hoje, é agora, é chegada a hora. Pregue em tempo e fora de tempo, porque há uma multidão lá fora morrendo sem arrependimento. Há uma multidão lá fora morrendo sem conhecer Jesus. Eu quero dar um testemunho para a igreja. O Senhor me deu uma visão. Logo depois do Dia das Crianças, nós comemoramos dia 12 de outubro, amém? Fomos, divertimos, brincamos, foi uma bênção. Mas nessa noite, de 12 para 13, o Senhor me deu uma visão. Eu não tive o discernimento na hora, mas o Senhor me mostrou, eu saindo na rua, e eu olhava para cá, aqui era a igreja, e tinha uma fumaça, uma penumbra, tem hora eu falo que é como se fosse uma nuvem muito negra, muito densa, que dava para tocar. E eu vi assim a igreja e vi aquela fumaça, aquela coisa estranha, e eu chamei o grupo de intercessão, depois eu chamei a igreja toda. Eu disse, gente, vamos orar essa semana, repreendendo o espírito de morte. Quem lembra da última pregação? Eu falei sobre isso. Porque havia consagração a demônios, a espíritos de morte, espírito de suicídio. E nós oramos, alguns. Infelizmente foram poucos que entraram. Todos os dias, foi uma semana. Todos os dias, às 9 horas da noite, nós entrávamos e orávamos, repreendendo o espírito de morte. Oramos pela casa, pela família, pela igreja, e nós repreendíamos o espírito de morte. Foi uma semana. Quem entrou sabe do que eu estou falando. O próprio WhatsApp, a gente faz aquela chamada de voz, e todo mundo ouve a oração um do outro. Então era isso, era para orar em casa, não era nem para vir na igreja. Mas mesmo assim a igreja não responde. Mas enfim, oramos uma semana. No último dia da oração, o Senhor me deu a mesma visão aí, já tudo as nuvens bem clarinhas, como fosse só uma cerração. Mas quando foi na quarta-feira, quando houve aquela violência, muita morte lá no Rio de Janeiro, eu estava olhando uma imagem que apareceu na internet. Era uma igreja embaixo. Eu vou postar amanhã a imagem. Está escrito assim, orem pelo Rio de Janeiro. Era uma igreja embaixo e uma nuvem muito negra saindo. Eu falei, é isso que o Senhor me mostrou. Eu só não tive discernimento que era fora daqui. Eu achava que era aqui, porque o nosso subconsciente fica o quê? A igreja nossa, o que nós conhecemos. Mas a imagem que eu vi, amados, diante de Deus, sem medo, era uma igreja e uma nuvem muito escura em cima da igreja. Amanhã vocês podem olhar que eu vou postar. Talvez eu poste até a hora que eu chegar em casa agora. Então, quando o Senhor avisa os seus servos, profetas, avisa os seus filhos, vamos orar por tal assunto,
Gente, vamos orar. Nós, como boca de Deus na terra, nós como luz do mundo, nós podemos fazer a diferença no reino espiritual. O Senhor, Ele não nos ensinou a orar à toa. Jesus, todos os dias que Ele fazia a obra, Ele separava um momento para estar orando, para ter um momento com o Pai. Cada milagre, cada cidade, cada lugar que Ele andava, Ele tirava um momento dele para orar. Para Deus, para pedir estratégia, para agradecer a Deus pelo dia. Então, nós precisamos também entender isso. Jesus, quando Ele atravessou aquele mar, Ele acalmou a tempestade, Ele foi para salvar 2 almas daquele lugar. 2 endemoniados que perturbavam e oprimiam a cidade inteira. E mesmo assim, depois dele expulsar os demônios diziam: ei, Jesus Cristo, Filho de Deus, que temos nós contigo, não é chegada a nossa hora? Eles pedem para Jesus, eles sabem a autoridade de Jesus. Eles dizem: ó Senhor, permita que nós lancemos aos porcos. E esses porcos, eles se atiram do abismo. Sabe o que a cidade fez? Expulsou Jesus. Muitas pessoas não entendem a palavra de Deus. Mas mesmo assim, nós, como boca de Deus na terra, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu oro para que agora, na virada do ano, a nossa igreja esteja lotada. Eu oro para que o ano que vem, cada banco desse não esteja mais vazio. Glória a Deus. Porque aqui não tem nenhum crente jovem. Todo crente que eu falo é recém-convertido, independente da idade. Todos aqui conhecem a palavra de Deus. Todos aqui precisam e já passou da hora de abrir a boca e ganhar almas para Jesus. Não é por causa desta igreja, porque aqui foi obra do Senhor que Ele abriu. E se Ele abriu, vai permanecer, amém? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quantos amigos, conhecidos nossos, vizinhos, estão se perdendo porque não conhecem o amor de Deus. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de celebrar a nossa salvação, a morte de Jesus, até que Ele venha. Mas antes disso, nós temos que entender que há uma responsabilidade nossa. O Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E aí, voltando a Jesus aqui, Ele volta para Cafarnaum. E lá agora no capítulo 9, no versículo do 2 a 8, a palavra diz que o filho, ele diz assim: filho, tem bom ânimo, estão perdoados seus pecados. Ele está aqui curando um paralítico. Muitas vezes nós precisamos falar isso para as pessoas. Tenha bom ânimo, porque o pecado paralisa a pessoa. A pessoa desanima, ela não consegue, ela não consegue. Mas se alguém estende a mão e fala: vem cá, eu estou com você, nós vamos caminhar, nós vamos orar. Jesus, Ele olha para esse paralítico, Ele tem misericórdia. Nós precisamos entender que há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus, amém? Há poder no nome de Jesus. Você pode começar a pregar, a falar do amor de Deus. No nome de Jesus, o diabo foge e foge. Não tenha medo. Quando você entra na guerra por uma alma, o Senhor está à sua frente. Ele é o primeiro a entrar na sua frente para que você não fira, não machuque, mas que você ganhe almas para o reino. A palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Então nós precisamos começar a entender tudo isso, entender o nosso chamado. E Jesus, Ele sai pregando ali, Ele sai curando muitas pessoas, seus discípulos também na mesma pegada, mas tudo isso acendeu uma inveja e uma ira dos fariseus. Alguns preconceituosos se incomodaram porque Jesus chamou pessoas que
o povo não se agradava. Coletores de impostos. Jesus se preocupou com todos, pobre, rico, mendigo, cego, nu, mas aquele coletor de imposto também, Jesus. Ele olha para Mateus e diz: vem e segue-me. Imediatamente Mateus largou tudo e o seguiu. Jesus também vai na casa de Zaqueu, outro cobrador de imposto. Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Às vezes a gente acha que quem tem muito dinheiro, quem é rico, não precisa de nada. Precisa da salvação. Nós precisamos ter esse espírito de ousadia. Jesus, ele veio e pôs em prática tudo que é possível humanamente fazer. Se Jesus fez, nós podemos. Se os discípulos de Jesus fez, nós também podemos. Ele chamou esses cobradores de impostos e ainda senta na mesa com eles. Na última pregação eu falei que nós viramos cristãos e paramos de ter amizade com o povo do mundo. E aí como que eu vou ganhar a pessoa do mundo se eu não tenho nem amizade mais, se eu nem sento mais com elas? Eu virei um santarrão agora, não posso sentar com ninguém. Está errado. É lá que eu tenho que estar, porque Jesus sentou com os cobradores de impostos, Jesus sentou com várias pessoas, e os fariseus, olha, o seu mestre come com todo mundo, o seu mestre senta com qualquer um, mas eles não sabiam o propósito. Havia um propósito. Amados, quando você vê alguém cristão sentando numa roda, eu vi fulano lá, estava lá numa cachaçaria, e daí? Ele estava pregando o amor de Deus, ele estava conquistando aquela pessoa. Você nunca sabe, não julgue. O Senhor disse, não julgueis para não ser julgado. Eu não estou falando para você ir para a cachaçaria, não. Mas se tem um amigo seu, se tem alguém que está ali, o Senhor falou, vai, eu quero aquela pessoa. Você vai fazer amizade. Você vai mostrar para ele que você pode sentar ali. O que você não pode é beber a cachaça. Isso você não pode. Porque o seu corpo já é o templo do Espírito Santo. E por ele ser o templo do Espírito Santo, é bom que você não embriague, que você não beba para não dar mau testemunho, amém? Mas você pode sim sentar num espetinho, numa lanchonete. Vai, pregue em tempo e fora de tempo. Jesus, ele sentou com Mateus. Mateus larga tudo e acompanha Jesus. Talvez hoje vocês tenham amigos aí que não precisa, porque tem muito dinheiro, trabalha lá na fazenda, né, Diogo? Muitos amigos lá, muitos coletores de impostos. Precisa sim de salvação. Jesus, ele é acusado de comer com os pecadores, mas ele ganha essas duas almas. Ele não foi à toa. Ele ganhou alma. Primeiro ele ganha amizade, depois ele ganha alma. Você não consegue ganhar amizade. Aliás, você não consegue ganhar alma se você não ganhar amizade primeiro. Precisa ter confiança em você. A pessoa precisa ver seu testemunho. A pessoa precisa entrar na sua intimidade para saber quem você é. Aí, eu quero isso aí, eu quero essa paz. Eu quero esse amor. Agora só falar assim, ei, Jesus te ama. Vai numa igreja, funciona. Jesus fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, treinando, discipulando e enviando. Então não é largar de qualquer jeito. Já estou encerrando aqui. Jesus também fala ali no versículo 17, não se põe vinho novo em odres velhos. Jesus aqui está ensinando a graça e não a lei. Muitas vezes nós ainda somos muitos religiosos e por isso nós não ganhamos ninguém para Jesus. Após esse jantar com os pecadores, Jesus recebe o recado do sacerdote Jairo, que ele é chamado para curar sua filha, e a multidão continua acompanhando Jesus. E nessa caminhada, quem toca em Jesus? A mulher do fluxo de sangue. Ela já ouviu falar de Jesus, ela já sabe do testemunho de Jesus. E às vezes a pessoa vai falar assim, eu ouvi falar,
daquele povo, daquela igrejinha lá da esquina, é um povo que ora, eu vou lá pedir uma oração. As pessoas precisam conhecer a gente. As pessoas precisam saber o nosso testemunho. Tem alguém com problema? Fala, eu posso orar por você? Eu posso ir até a sua casa para orar na sua casa, na sua família? Comece a mover as águas na sua vida. Jesus chamou e morreu por nós. Não foi só para nós ficarmos dentro do templo sentados, mas foi para nós sermos sal e luz lá fora. E essa mulher toca em Jesus e ela é curada. Eu quero imaginar que o alvoroço, porque aí os funcionários do Jairo, que eram sacerdotes, dizem, olha, não incomoda mais o mestre não, a menina está morta. Jesus nem dá ouvido. Não deu ouvido para o barulho lá de fora. Jesus, ele pega e segue. E quando ele chega lá, já tem o povo preparando todo o ambiente, porque realmente a menina morre. E já tem uma turma até chorando, que são chamados carpideiras. A palavra carpideiras, naquela época, eram pessoas contratadas para chorar em velório. E aí já estava toda aquela bagunça, o povo preparando o velório, o povo chorando. Você vai pesquisar, você vai descobrir isso. E Jesus põe todo mundo para fora. Por quê? Eles queriam ganhar o deles. Eles eram contratados para chorar no velório. Jesus põe todo mundo, sabe por quê também? Na incredulidade não há milagre. Jesus chama seus 2 discípulos que estão com ele, os mais próximos, fecha a porta com os pais da menina e ali ele opera o milagre da ressurreição. E depois ele diz, dá-lhe de comer. A menina estava fraca. Então Jesus, ele sabe, ele ensina os discípulos a fazer tudo. Não incomode mais o mestre, ele já morreu. Jesus, ele não desistiu de ir na casa de Jairo. Então não desista de ninguém, amados. Ainda que você veja uma circunstância muito ruim, não desista. Sabe, partindo dali, Jesus ainda curou mais 2 cegos, mais um mudo. E eu quero encerrar aqui lendo Mateus 9, eu quero ler do 35, e 36 e 37. Vamos ver aqui o que Jesus, mais uma lição do Senhor Jesus. Ele diz assim, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregavam o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para essa seara. Hoje é dia de nós fazermos isso. Nós somos os trabalhadores da última hora. E nesta última hora, precisamos começar a salvar, a saquear o inferno. Às vezes a gente não precisa nem ir longe. No trabalho, na escola, na parentela, sempre tem alguém que está sempre dando trabalho, está sempre dando preocupação. Você precisa começar a aproximar, não para julgar, mas para mostrar o amor de Deus. Eu sei que você lembrou de alguém aí, porque o Senhor não preparou essa palavra à toa, não. Ali, eu quero encerrar no versículo 10, capítulo 10, já quero chamar a equipe do louvor. Os discípulos, eles aprendem com Jesus a caminhada, conhecendo Ele, caminhando com Ele. Eles viram na prática como usar a autoridade do Senhor. Todos os discípulos foram ensinados, e cada um com uma personalidade diferente, um chamado diferente. Mas todos eles entenderam essa chamada. Todos eles entenderam a vocação que o Senhor os deu.
Todos eles foram chamados e eles aceitaram o desafio. Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus 10, 16. O Senhor diz assim: eis que eu os envio como ovelha em meio a lobos, portanto, sejam prudentes como serpentes e simples como a pomba. Acautelai-vos, porém. Versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar. Porque vós sois a voz que falará através do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, não temais, versículo 26. Não temais, porque nada há encoberto que não seja revelado, nem oculto que não há de saber-se. 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a sua alma. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora dessa noite, para que todos nós possamos alcançar almas, que todos nós possamos saquear o inferno, Senhor. A pergunta hoje é: o que você vai fazer com esse sermão? O que você vai fazer a hora que você sair daqui, desse culto? Qual que é o seu dom? Qual é a forma que você pode ajudar cada um? Entenda, a direção do Senhor foi dada. Jesus veio, mostrou tudo. E Ele ainda nos ensinou que foi na cruz. Pegue a sua cruz e me segue. A cruz de Jesus foi por nós. A salvação foi para toda a humanidade. Mas nem todos entenderam. Eu oro para que você fale com o Senhor nessa noite e você entenda o seu chamado. A cruz não foi em vão. A cruz, ela aconteceu por um propósito. Pela sua vida. O sangue de Jesus foi pela sua vida. Fique em pé, vamos adorar o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Pai, porque nós não vamos para o inferno. Ah, Senhor, eu quero ganhar almas, Senhor. Não me deixe, Pai, ser aqueles que ouvem, mas não obedecem. O teu sangue na cruz me salvou. Chega na balabala. Oh, xeremana, chega na balabala. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Você que está apto a cear, tome aí o cálice, tome aí também o pão. Oh Jesus, antes de tomar a ceia, nós queremos pedir perdão, Senhor, porque muitos têm morrido sem salvação. Perdoa-nos, Pai, pelo nosso comodismo. Perdoa, Senhor, pelas nossas desculpas. Perdoa, Senhor, porque às vezes eu esqueço do teu sacrifício, que não foi só
só por mim, mas foi por todos. Ah, Senhor, me capacita essa noite, Senhor. Me capacita a sair daqui sem medo, mas com ousadia, para falar do teu amor lá fora, Pai. Ah, Senhor, que nunca mais vejamos jovens morrendo sem salvação, meu Senhor, sem te conhecer, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor não se alegra com a morte, Senhor, de um pecador. Perdoa-nos, Deus. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes. Perdoa, Deus, a nossa ignorância, achando que somente vindo para o culto já está tudo bem. Eu preciso vir cultuar, mas eu preciso, Senhor, fazer o íntimo. Jesus, na noite que ele foi traído, ele diz aqui: porque eu recebi do Senhor, e como também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, partiu o pão, e tendo dado graça, disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente ele também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por todos vocês. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciarei a morte até que eu venha. Aleluia, até que ele venha. Este é o memorial, a lembrança da morte na cruz por nós. Comamos e bebemos em nome de Jesus. Um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Olhei pela fé e os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Olhei pela fé e os meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado porque nós somos salvos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos aonde iremos e para onde iremos, Pai. Obrigado, Senhor, porque através do seu sacrifício o Senhor nos fez filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Mais alto que a neve ser, alto mais que a neve, alto Corpo partido nos cura, o sangue derramado nos salva. Saia daqui entendendo o propósito de Cristo. Erga sua mão para abençoar o seu irmão e diga a ele que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante teu rosto e te dê a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Vai em paz, tenha uma semana abençoada. A Jesus a honra, a glória, a adoração, amém. Semana vitoriosa, ganha.
Jesus. A ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Vai, Luca. Levanta a mão, Luca. Você viu chorando? Diz que levantou a Fofurinho mão. veio, eu não vi ele. Diz que ela levantou a mão. Orando, fechando o olho, porque tá chorando. Gente, eu nunca imaginei que ia ver isso. Grande glória. Não sabia. Tem que mandar licença. A ceia é a melhor de todas, parece que ela é mais doce. Porque é todas.